Olá, turma. Bom dia, né? Aqui, professor Giovanni, mais uma vez, com um assunto novo hoje. Hoje nós vamos ver aí o assunto literatura, o classicismo em Portugal, né? E esse assunto, né, que vai retratar um pouco de algumas transformações. Então, a literatura aí que a gente vai poder ver com calma. Então, o classicismo em Portugal. O classicismo, gente, ele corresponde a um movimento artístico, cultural, que ocorreu durante o período do Renascimento na Europa. Marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Que é isso, né? Que o classicismo ele corresponde a um movimento artístico, cultural, que ocorreu durante o período do Renascimento. Isso foi no século XV, na Europa. Quando eu digo que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, ele faz referência aos modelos clássicos greco-romano. Contexto histórico. Na Idade Média, o principal atributo da sociedade era a religião. Todo mundo era muito envolvido com religião. Que esse momento ele era marcado pelo teocentrismo, que a gente até já estudou na sala de aula, que teo significa Deus, centrismo, centro. Deus como centro de tudo. Então, as pessoas, né, elas tinham essa coisa de acreditar, né, no teocentrismo. Aí surgiu o humanismo, que são questões baseadas na racionalidade humana, que é chamado de antropocentrismo. Olha aqui a diferença. Teocentrismo, Deus como centro. Antropocentrismo vai ser o homem como centro. Então, o humanismo que surgiu a partir do século XV na Europa, ele começou a questionar diversas questões, né? Que são questões baseadas na racionalidade humana, que é o antropocentrismo. Então, aconteceram aí o que? Grandes transformações e descobertas históricas, né? Nós temos aí algumas, né? As grandes navegações, a reforma protestante, a invenção da imprensa, o fim do sistema feudal, o cientificismo de Copérnico e Galileu, né? A ciência, ele mostrando através da ciência. Então, como a gente está vendo aí, né, as grandes navegações, essa reforma protestante, que ela foi feita por Martinho Lutero, a invenção da imprensa por Gutenberg, o fim do sistema feudal, né, que na verdade teve aí o início do capitalismo. Então, o cientificismo de Copérnico e Galileu. Então, dessa forma, gente, surgiu o renascimento cultural. A palavra já está dizendo, né? O que foram as transformações, então, renascimento. Compreende o período literário do século XVI. Né? Esse classicismo aqui que nós estamos falando do classicismo em Portugal. Então ele vai compreender esse período aqui literário do século XVI. O marco inicial foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal. Foi a partir de Luís Vaz de Camões que a literatura portuguesa ganha notoriedade. Quer dizer, passou a ser vista, né, de uma forma melhor. Luís Vaz de Camões ele é conhecido como Camões. Né? Então, a gente está vendo aí que esse período ele compreende o período literário do século XVI, que é entre 1537 e 1580. Esse marco inicial que foi a chegada do poeta, né, Francisco de Sá Miranda a Portugal. Aí só pegando aqui, que foi a partir de Luís de Camões, um dos maiores poetas portugueses da literatura mundial, que a literatura portuguesa
ela ganhou notoriedade. Sua grande obra, que foi Os Lusíadas, em 1572, olha aí, século XVI, é uma epopeia onde ele narra, ele quem? Camões, a viagem de Vasco da Gama às Índias. Vamos ver aqui. Pronto, que eu tinha acabado de dizer. Luís Vaz de Camões, né, que a sua grande obra é Os Lusíadas. Essa palavra Lusíadas vem de luso. Luso quer dizer portugueses. É uma epopeia, né, onde ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Aqui no Brasil, esse período literário ele ficou conhecido como quinhentismo. Olha aí, né? O classicismo aqui para nós, classicismo em Portugal, quinhentismo no Brasil. Vamos ver aqui mais um pouco. As características desse estilo literário, né, que é do classicismo. E o que ele vai aparecer nele? Antiguidade clássica, antropocentrismo, né, que é o homem como centro, humanismo, universalismo, racionalismo, cientificismo. Quando fala aqui de cientificismo, racionalismo, já entrega, né? É racional. E as coisas voltadas para científico, né? Não vai ser mais tão voltado para a fé, para Deus como centro. Então, existem mais outras características, como nós estamos vendo aí, repetindo, antiguidade clássica, antropocentrismo, humanismo, universalismo, racionalismo, cientificismo. Existe também outra característica chamada de paganismo, objetividade. Existe também, pessoal, o equilíbrio, harmonia, o rigor formal, a mitologia greco-romana e o ideal platônico e de beleza. Quando fala em platônico aqui, a gente fala um pouquinho de Camões. Bem, como eu já tinha falado, né, só aqui mostrando uma imagem, o classicismo ele é um movimento cultural que valoriza e resgata elementos artísticos da cultura clássica. Olha, que eu tinha falado, a característica greco-romana. Nas artes plásticas, teatro e literatura. O classicismo ocorreu no período do Renascimento Cultural, que são os séculos XIV ao XVI. Já na música, ele apareceu na metade do século XVIII, que já foi um tipo de novo que é chamado de neoclassicismo. Outra característica aqui, né, quando eu falei a palavra epopeia, só para a gente lembrar que a epopeia é escrita em versos. O tema é sempre grandioso e heróico, sempre vai ter um herói e refere-se à história de um povo. É composta de proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Aqui são as partes que compõem, né, esse tipo da característica de uma epopeia. Trouxe aqui para vocês Luís Vaz de Camões, a imagem dele. Aqui nós estamos vendo que o nascimento dele é de 1524 ou 1525, porque as pessoas, né, os historiadores não têm a certeza de qual foi o ano mesmo que ele nasceu. E o falecimento foi em 1580. Uma atividadezinha rápida. A lírica e a épica de Camões foram as principais expressões do classicismo em Portugal. Olha, classicismo em Portugal, o que é a lírica? Quando a gente fala de lírica, nós estamos falando da poesia. A épica, nós estamos falando da história, né? Que tem sempre uma pessoa que é um herói. Eu quero saber se isso é verdade ou é mentira, se é sim ou não, se é verdadeiro ou se é falso. A lírica e a épica de Camões foram as principais expressões do classicismo em Portugal. Sim, certo, está corretíssimo. Em Os Lusíadas, Camões narra o quê? Lembrando, essa palavra Lusíadas nasceu da palavra luso. Luso tem a ver com Portugal.
Então, os Lusíadas, né, vai contar a história das grandes navegações do povo de Portugal, dos feitos do povo de Portugal. Em Os Lusíadas, Camões, gente, ele narra, por meio da narração da viagem de Vasco da Gama às Índias, ele exalta a grandeza histórica dos lusos, que são os portugueses. Então ele vai contar essa história engrandecendo os portugueses. Ele é um português, né? Pedi aqui para citar algumas características do classicismo. Vamos lembrar. Existe a antiguidade clássica, antropocentrismo, humanismo, universalismo, racionalismo, cientificismo. Não que a gente vai ter que memorizar isso, mas lembrando aqui, né, existe o paganismo, que eu já tinha falado, objetividade, equilíbrio, harmonia, um rigor formal, existe a mitologia greco-romana, que são as características, quando a gente fala aí, são o que vai aparecer nos textos, né, do classicismo. São essas características que eu acabei de falar. Uma frase aqui que eu trouxe de Luís de Camões, né? Coisas impossíveis, melhor esquecê-las que desejá-las. Olha que frase bem realista dele, né? Ele não está aqui naquela coisa do romantismo, mas é uma coisa mais real, né? Coisas impossíveis, melhor esquecê-las que desejá-las. Aí, Luís de Camões, que é Luís Vaz de Camões. Aí já, desde já, pedindo, né, para que vocês façam a leitura no livro didático, leitura e pesquisa, páginas 126 a 128. Para que vocês resolvam a atividade, entreguem as atividades, né? O ano está quase terminando e a gente não pode se acomodar. Se a gente se acomodar, a gente vai perder o ano. Então, é melhor a gente tentar fazer o que os exercícios são propostos pelos professores. E também, assim, lembrando que o Camões, gente, ele tem uma poesia que fala muito de amor, né? O amor é um fogo que arde sem se ver. Olha, é muito conhecida, foi até usada nas músicas. Legião Urbana é uma banda que já usou também essas frasezinhas dele. Então, assim, mais uma vez pedindo que a gente, né, fique atento, né, que tem que estudar mesmo para a gente poder acrescentar para a nossa vida. Mas só relembrando aqui, vocês lembram como é que ficou conhecido o classicismo no Brasil? Ele ficou conhecido como quinhentismo. Aí, lembrando aqui que os principais representantes do classicismo são Francisco de Sá Miranda e Luís Vaz de Camões. Pessoal, um abraço e até a próxima. Não esqueça, coisas impossíveis, melhor esquecê-las que desejá-las.